Hora de falar sobre o Cruzeiro, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e pior campanha na era dos pontos corridos depois de 5 rodadas. Raposa perdeu para o Flamengo e soma apenas 2 pontos em 15 possíveis. Até então, a pior campanha do Cruzeiro era de 2011, com 3 pontos em 15 possíveis. Depois da partida, um torcedor do Cruzeiro que estava no Maracanã encontrou-se com Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e perguntou: Pedro, como é que tá? Não vai fazer nada e tal? E ele até chega a sugerir. E o Felipe Luiz? Dá uma olhada na frase do torcedor descrevendo a conversa com o dono da SAF cruzeirense, abre aspas, falei no ouvido dele: Pedrinho, você tem que trazer o Felipe Luiz. Aí ele deu uma balançadinha de cabeça, concordou e disse: vou esperar mais esses 3 últimos jogos antes da parada, e a gente vai dar uma mexida. Que são esses 3 últimos jogos e que parada é essa? O Campeonato Brasileiro tem partidas no domingo, na quarta e no outro domingo. Depois ele para por 9 dias por conta da data FIFA. O Cruzeiro, nesse período, recebe o Vasco da Gama no domingo, visita o Atlético Paranaense na quarta e recebe o Santos no domingo. Caso não consiga pelo menos uns 6 pontos nesses 9 possíveis, é possível, é natural, é provável, é possível que o Pedro Lourenço comece a fazer mexidas. Dá para dizer que Tite segue pressionado, apesar do título do Campeonato Mineiro. Talvez seja a corda, o elo mais fraco dentro dessa estrutura cruzeirense. Raposa que tem a pior defesa do campeonato com 11 gols sofridos e o segundo pior ataque com 4 gols marcados. Bora falar agora sobre Gerson e seu pai. Gerson saiu pela porta dos fundos do Flamengo no ano passado quando pagou a multa rescisória para ir jogar no Zenit. Tudo arquitetado pelo pai e seu empresário, o seu Marcão. Pois bem, o Gerson começou a ter problemas ainda no hotel, quando foi notificado pela justiça, por um oficial de justiça, de uma ação que cobra 42 milhões de reais. O Flamengo exige o pagamento dos direitos de imagem e de luvas que haviam sido acertados quando o Gerson vai para o Zenit. Ele descumpriu o acordo e acaba agora sendo processado por esse caminhão de dinheiro. Gerson que foi muito hostilizado por torcedores do Flamengo. Já o pai do Gerson resolveu ir todo bonitão lá para a área de torcida mista, que recebe torcedores do Fla e também do time visitante. Pois bem, Marcão precisou sair escoltado de lá. É que torcedores do Flamengo começaram a xingá-lo e também a atirar copos, entre outras coisas. Marcão chegou a dizer que isso só acontece porque ele é negro. Na minha percepção, não tem nada a ver com o fato da cor da pele, e sim com o fato de ele ter arquitetado a saída do Gerson de maneira bastante ruim no ano passado. Você quer opinar sobre o tema? Use o espaço para comentário e já deixa registrada a sua opinião, beleza? E a grande bomba da quinta-feira veio do Catar. O Al Saad informou que Claudinho deixou o país ao lado da sua família. Justificativa para essa viagem inusitada? Circunstâncias pessoais. Na nota, o clube afirma que segue em contato com o jogador e espera seu retorno a Doha o mais rápido possível. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com pessoas próximas ao Claudinho e também com os seus representantes. Ninguém quis se manifestar. Só vale a lembrança de que o Catar é um dos países que tem sido atacados pelo Irã, mas o campeonato Qatari, que chegou a ser paralisado, foi retomado nessa quinta-feira. E seu time, o Al Saad, joga nessa sexta-feira. Nicola, será que dá para imaginar o Claudinho jogando num clube brasileiro? Vale a lembrança de que a janela de transferências no Brasil para atletas do exterior se encerrou no último dia 3. E o fato de a competição por lá ter sido retomada, ainda que com possibilidade de ataques do Irã, reforça a tese de que ele poderia ficar. Não acredito que a FIFA permita ao Claudinho sair dessa maneira. Importante registrar também que o Claudinho troca o Zenit pelo Al Saad por 20 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em junho de 2029. Salário no Catar bastante acima da realidade paga para clubes brasileiros. Por lá, no Al Saad, Claudinho tem 20 jogos, 5 gols e 7 assistências. É titular absoluto. Caberia no seu clube do coração? Começa aí a preparação para valer para o jogo de domingo diante do Vasco. Vasco que derrotou o Palmeiras de virada em 2-1 em São Januário. Rodada teve nessa quinta-feira o Fluminense vencendo o Remo por 2-0. O Vasco 2-1 para cima do Palmeiras. O São Paulo é o líder, hein? 2-0 para cima da Chapecoense. Grêmio e Red Bull Bragantino empataram por 1-1. A classificação do Campeonato Brasileiro: São Paulo, líder isolado, 13 pontos. Palmeiras o segundo com 10, Fluminense o terceiro com 10.
Bahia, o quarto, com 8. Red Bull Bragantino, o quinto, com 8. Flamengo, o sexto, com 7. Coritiba, o sétimo, com 7. Atlético Paranaense, o oitavo, com 7. Grêmio, também com 7 na nona colocação. Corinthians, também 7, é o 10º. Mirassol, 11º, 6. Chapecoense, na 12ª colocação, com 5. Atlético Mineiro, 13º, com 5. Santos, o 14º, também 5 pontos. Vasco foi a 4 pontos com a vitória sobre o Palmeiras, é o 15º. 16º, Vitória, 4 pontos. Zona de rebaixamento, Botafogo, 3 pontos. Remo, 3 pontos. Internacional, 2 pontos. E o Cruzeiro, com 2 pontos ganhos apenas, é o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. Sinal de alerta mais do que ligado. Cruzeiro que volta aos treinamentos hoje, como eu disse, agora pela manhã na Toca. E aí tem 2 dias para o Tite, cada vez mais pressionado, porque a campanha é vexatória, né? 2 pontos em 15. Isso nunca aconteceu na história do Cruzeiro, em pontos corridos e, obviamente, o torcedor na bronca. O Tite comanda o treinamento de hoje nesta reapresentação. Amanhã, a última atividade, tem a volta do William. Vamos ver aí o que ele vai fazer. Caio Jorge, é provável que ele jogue no domingo, diante do Vasco, ainda mais agora, né, neste momento de muita pressão, o Cruzeiro precisando vencer a qualquer custo. E hoje o Cruzeiro vai atualizar o quadro clínico do goleiro Cássio. Ele passou por exame de imagem, existe uma preocupação de que possa ser aí algo mais importante. Joelho esquerdo, uma pancada seguida de entorse, e o Cássio deve ser desfalque contra o Vasco. Vamos ver se não será para a sequência, porque há aí um medo de que seja uma lesão mais séria no goleiro do Cruzeiro. A alunação azul segue com a cabeça inchada no Campeonato Brasileiro. E a gente faz um balanço com relação aos jogos, né, em termos ali de comparação com a última temporada, quando a equipe brigou pelo título da competição. E para esta ideia, Cirilo, o Cruzeiro chega, né, após aí essas primeiras 5 rodadas da competição com 3 derrotas, teve para o Botafogo, teve para o Coritiba e agora também para o Flamengo. E fazendo um comparativo com a temporada passada, o Cruzeiro teve apenas 6 derrotas, então já a metade do que teve. Por isso o sinal de alerta ligado, principalmente com relação ao planejamento que visa a principal competição da temporada, que é a Copa Libertadores. Mas a reapresentação sem tempo, né, para lamentar o resultado negativo. Ontem o Thiago Reis trazia no pós-jogo da Itatiaia com relação à imagem que chamou muita atenção do goleiro Cássio deixando o Maracanã com dores no joelho, o mesmo joelho que ele teve, né, aquela lesão que o afastou de toda a semana pré-clássico, e a gente trazia a expectativa se o Cássio ia ou não para a grande decisão do Campeonato Estadual. O Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro correu contra o tempo, até pela importância que tinha o jogo. O Cássio joga, acaba não sentindo, mas ontem volta a se lesionar. O Matheus Cunha faz a sua segunda participação com a camisa do Cruzeiro. Cássio foi reavaliado, os médicos ainda avaliando, né, os exames de imagem, se o Cássio vai seguir mesmo aquele protocolo de tratamento como foi no pré-clássico, e vamos aguardar o tempo de recuperação do jogador. Também sobre o departamento médico, a gente segue falando sobre o Caio Jorge, com um trauma no pé direito, desfalque. Cresce a chance de atuação no jogo contra o Vasco na noitada de domingo. Sobre Lucas Romero, dificilmente, até por ser uma lesão um pouco mais delicada, né? Teve uma fratura na costela. O Lucas Romero deve seguir ali de fora da equipe, e o Matheus Henrique fazendo a função. E tem alguns, né, jogadores que, por exemplo, já demandam um pouco mais de tempo para sua recuperação, como o Bruno Rodrigues com uma lesão na coxa, mas aí ele já não figurava entre os titulares. Fato é que o Cruzeiro vai tendo, dentro do comentário do nosso Edu Panzi, a respeito de ter tido, né, a corda esticada no Campeonato Estadual, e agora vai pagando preço no Campeonato Brasileiro. Mas fato é que domingo contra o Vasco
e a diretoria convoca o torcedor para comparecer no Gigante da Pampulha. É um jogo necessário, é um jogo determinante, onde a equipe precisa somar nessa primeira vitória na competição. Já está marcando aí a vice-lanterna, um cenário bem diferente do último ano, mas a cobrança existe nos bastidores. Isso foi falado ontem no pós-jogo na zona mista. A diretoria, pelo que a gente apurou, vai dando sequência e confiança ao técnico Tite, até porque depois do título do Campeonato Estadual ele ganhou, né, um pouco mais de respiro, e antes da data FIFA a oportunidade para essa sequência será dada, JVC. Vamos lá, impactos das ausências dos titulares ontem no jogo do Cruzeiro, em especial os mais sentidos que a gente sempre destaca, o Caio Jorge e o Lucas Romero. O tamanho dessas ausências no resultado de ontem, Edu? Cirilo, o Cruzeiro perdeu 2 dos 3 pilares dessa equipe, né? O terceiro é o Matheus Pereira, que estava em campo, mas que também sentiu a falta do Caio Jorge. Não tem muito o que justificar. O Caio Jorge, ele é responsável ao lado do Matheus Pereira por metade dos gols do Cruzeiro na temporada. Ele e o Matheus Pereira, ano passado, foram responsáveis por mais da metade dos gols do Campeonato Brasileiro. Caio Jorge foi artilheiro do último Brasileiro, da última Copa do Brasil e do último estadual. Olha o tamanho do peso desse rapaz, né? A ausência dele pesa em qualquer jogo. Aí você pega justamente contra o Flamengo, que é o melhor time da América do Sul, atual campeão brasileiro da Copa Libertadores, e para esse jogo você perdeu o Romero e Caio Jorge. É claro que é um peso. É claro que os substitutos não vão chegar no mesmo nível, apesar do Matheus Henrique ter feito um jogo ok. Cometeu alguns erros, o Matheus Henrique está sempre ou voltando de lesão ou tendo poucos minutos. Ele vai precisar de uma sequência e terá nesse período de lesão do Romero, e o Matheus é muito bom jogador, mas pro ataque, nem Neiser, nem Chico da Costa chegam sequer perto do que entrega o Caio Jorge. Então fez muita falta, e se não jogar no final de semana, fará muita falta novamente. E o Cruzeiro sente, evidentemente, como todo grande time, sente falta do seu grande jogador. E hoje o grande jogador, o grande nome do Cruzeiro é o Caio Jorge, que gosta muito, inclusive, desse tipo de jogo, né? Jogo grande contra adversário grande, decidiu muitos jogos ano passado, decidiu o estadual já em 2026, fez gol no clássico da primeira fase. É um cara que está iluminado e ficou fora. Mas o que preocupa também, Cirilo, além dos substitutos do Caio Jorge não chegarem perto do que ele entrega, e aí diz muito mais pela qualidade do Caio do que pela falta de qualidade dos seus substitutos, mas é o banco do Cruzeiro, né? E eu não estou comparando os suplentes do Cruzeiro com os do Flamengo, porque não há comparação quando o técnico do Flamengo olha para o banco com qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Talvez o Palmeiras seja quem mais chegue perto, quem mais se aproxime. Mas fato é que o banco do Cruzeiro, eu falei isso antes do jogo, eu falei isso na semana anterior à final do Campeonato Mineiro, o banco do Cruzeiro tem acrescentado muito pouco ou quase nada, né? Quando o Tite recorre aos suplentes, esses caras não têm mudado os jogos, não têm melhorado a equipe. O Cruzeiro tem perdido tecnicamente quando o banco ele precisa fazer a diferença, não faz, pelo contrário, o time tem uma queda. Isso tem muito dos segundos tempos, quando a gente fala da parte física, mas tem muito do banco que não está resolvendo. O Arroio não tem jogado bem, o Wanderson não tem entrado bem, os meio-campistas não têm entrado bem, o Fagner, que em determinado momento gerou uma dúvida de titularidade com o William, hoje não me deixa dúvida nenhuma. O titular é o William, mesmo vivendo um momento contestado. O Fagner não tem a mínima condição de ser titular hoje da equipe do Cruzeiro. Então isso me preocupa, cara. Me preocupa porque o Rubem Júnior falou que daqui a pouco começa a Libertadores, que é uma das prioridades do Cruzeiro para a temporada. Ora, o Cruzeiro tem 5 rodadas no Campeonato Brasileiro, nenhuma vitória, e está na zona do rebaixamento porque priorizou o Campeonato Mineiro. Eu não estou falando mentira nenhuma. O Cruzeiro priorizou o Campeonato Mineiro em detrimento do Brasileiro. Tanto que o Arroio vinha jogando Mineiro e foi poupado contra o Mirassol. Eu não estou inventando isso. Isso aconteceu. Aí daqui a algumas rodadas vai priorizar a Copa Libertadores. O que vai ser do Brasileirão? O vizinho já deu exemplo 2 anos. Que se você larga o Brasileiro, lá na frente você assusta. Então se o Cruzeiro largou as primeiras rodadas do Brasileiro por conta do Mineiro, do estadual, que para mim é inacreditável, mas aconteceu. E daqui a pouco vai largar, entre aspas, o Brasileiro vai priorizar a Libertadores, o que vai ser do Campeonato Brasileiro? Porque se o banco de reservas não está dando conta no segundo tempo, o que será de um time misto, por exemplo, no Campeonato Brasileiro para ter o time principal na Libertadores? Então o Cruzeiro tem que se ligar nisso, Cirilo. Tem que se ligar nisso que o elenco não está dando conta. O elenco não deu conta de estadual e brasileiro. Será que vai dar conta de Libertadores e brasileiro? O Cruzeiro vai ter que se movimentar nessa janela. Não olhar só para treinador. Vamos ver, né, Edu? Fala aí, Rubem Júnior, mais Cruzeiro. O Cruzeiro tem, antes dessa parada citada, né, para o amistoso da Seleção do Brasil, além do Vasco, o Atlético Paranaense e o Santos. São 2 jogos cruciais aí dentro do planejamento e do tempo que está sendo dado em termos aí de confiança
ao técnico Tite. E o Cruzeiro já, né, na próxima semana teremos aí o sorteio da Copa Libertadores, já conhecendo o seu grupo, os seus adversários, o planejamento também para a Copa Libertadores já a todo vapor, até porque o Cruzeiro sabe as suas carências, a diretoria está atenta no mercado com relação a oportunidades, principalmente aí para esse setor de ataque. E sobre setor de ataque, a gente fala a respeito do que pode ser feito para o domingo. O Gerson podendo ser deslocado para o meio campo, tendo um atacante fazendo aquela função para ter um time mais agressivo, até porque o Cruzeiro precisa urgentemente vencer no Brasileiro, lembrando o jogo contra o Vasco domingo às 8h30 na Pampulha, que terá, o Edu disse, o Fagner, né, que não vem substituindo mais para criar a dúvida se joga o Fagner ou o William. O William volta, cumpriu suspensão ontem contra o Flamengo. O Cruzeiro terá nesta sexta, também o sábado, trabalhos na toca, hoje apenas, né, aquele trabalho interno, aquele trabalho regenerativo depois dos jogos. E domingo é o Vasco, e dentro do que tem, né, no Campeonato Brasileiro como objetivo, a necessidade urgente da vitória, JVC.